O Lourenço falou sobre som timpânico. Som timpânico, tá. O som da percussão, ele é mais claro, tá? Ele não é aquele maciço, é como a gente percutindo, porque tem ar dentro do pulmão. Então é isso que a gente vai ouvir. Quando tem uma consolidação ou em algumas áreas do pulmão, a gente vai ver que o som ele vai ficar mais maciço. Lembram que quando tem líquido ou quando tem quando tem alguma área mais sólida, o som vai ficar com característica mais maciça, tá? Vocês no tórax, tentem pensar em que área que pode ser um som mais maciço, uma coisa mais sólida na percussão. Em que local a gente pode ter? No mediastino, onde mais? Em que áreas mais a gente pode ter? Que órgãos teriam ali no tórax ou próximo do tórax que poderiam dar esse som mais maciço? Na base, na base. O que tem na base do pulmão? Isso aí, ali na área do fígado, tá? Principalmente na área do fígado. Então, quando a gente começa a percutir, a gente sempre tem que começar a percutir de cima. Então, a gente vai de um lado e do outro, de um lado, do outro. Depois a gente vai fazer isso no tórax, semana que vem a gente faz para mostrar, para testar, para ver, tá? Então, de um lado e do outro, de um lado e de outro. E quando chega ali na parte do fígado, vai chegar num ponto que esse som já não vai mais ser tão timpânico, ele vai ser um pouco mais maciço, e ali a gente vai ter o limite superior do fígado. Então, nós vamos pegar uma caneta e fazer um pontinho, olha, é o limite superior do fígado. Então, a percussão do tórax, ela serve, quando a gente faz na parte anterior, para medir o fígado, tá? Então, a gente vai percutir. Estão ouvindo esse barulho? Estão ouvindo? Ó, faço assim e assim. A gente sempre palpa o espaço intercostal, ó. Tá? Ó, se eu faço aqui no meio do externo, estão ouvindo o barulho? É diferente, não é? Sim. Ó. É mais claro, mais timpânico. E se eu faço aqui, ó, estão ouvindo? O que acontece se eu faço aqui, ó? É tórax ainda. Qual é o barulho? Vocês viram que o barulho é diferente, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho fígado. Então ele fica mais maciço. Tá? Sempre que a gente faz tanto a ausculta respiratória quanto a percussão, a gente tem que comparar um campo e outro. Tem que ser simétrico, porque nós vamos avaliar a simetria tanto da percussão quanto da ausculta. Então, eu coloco em um campo, coloco no outro, em um campo e outro. Percussão e ausculta sempre assim, tá? Bom, as consolidações, as áreas do som mais maciço ou submaciço, então, do coração, a gente já viu ali, né? Do mediastino, o coração está no mediastino, e a gente vai avaliar ali no baço e no fígado, né? Muito bem. Opa. Aqui a gente já falou sobre isso, vocês vão ler isso aqui um pouquinho melhor. Então, áreas de maciçez eu vou ver sempre onde tem líquidos associados, então derrame, consolidação, tudo isso vai me dar uma maciçez, mas eu posso ter aumento da sonoridade, então, onde tem mais ar, eu vou ouvir com mais nitidez. Então, um tórax enfisematoso, eu posso ter uma hipersonoridade, tá? Deixa eu ver aqui o próximo. A ausculta eu já falei para vocês, então a gente vai auscultar tanto na parte anterior quanto na posterior, sempre nos espaços intercostais, e a gente vai descendo e comparando e vai avaliando
se esse som se distribui uniformemente, tá? Então, o som que a gente ouve aqui, o barulho que a gente vai descrever, a gente chama de murmúrio vesicular. Então, quando eu vou escrever a ausculta respiratória, eu vou colocar assim, ó, murmúrio vesicular uniformemente distribuído. Então, por quê? Porque eu escutei todos os campos e todos os campos estavam normais, tá? Se eu vejo que em um campo, por exemplo, está diminuído, então eu coloco murmúrio vesicular diminuído na base direita, tá? Então, eu vou descrever essa alteração, tá? Bom, o que pode ter de alteração? Daí nós vamos ver os sons pulmonares normais. Aqui eu coloquei o link para vocês, para não estender demais, vocês vão clicar aqui no YouTube, são videozinhos curtos, mas é importante vocês ouvirem, tá? Depois nós vamos ver isso aí no laboratório de simulação, mas é importante vocês ouvirem o que é um som normal, para depois a gente passar para os alterados, tá? Sopro glótico, então é aquela respiração traqueal, onde a gente ouve aqui na projeção da traqueia, a gente pode ouvir isso no pescoço e na região do externo, tá? Esse aí é o sopro glótico, tá? Muito bem. Alterações na ausculta. Então, eu posso ver um murmúrio vesicular aumentado, onde eu, por exemplo, tem mais dificuldade para respirar, ele pode estar aumentado de volume, né? Ou diminuído e ausente. Por exemplo, se eu tenho um paciente asmático grave, que fez um broncoespasmo, ele faz uma broncoconstrição, não tem passagem de ar, esse paciente pode estar com murmúrio vesicular abolido, pode não entrar nada de ar. Então, ao invés de eu escutar num asmático grave o sibilo, que é o que a gente espera ouvir, às vezes o tórax pode estar completamente sem entrada nenhuma de ar. E aquele paciente é mais grave do que aquele que tem sibilos na ausculta. Então, se perguntarem, colocarem 2 pacientes para vocês e disserem assim, qual deles é o mais grave? O mais grave é aquele que não entra ar, tá? Ele pode estar diminuído ou ausente, então, no pneumotórax, ou quando tem excesso de líquido, né? O enfisematoso, que a gente vai ver nos adultos, vocês vão ver isso aí, né? Então, está diminuído e até pode estar ausente, posso não escutar nada. Sopro, aqui não é soro, aqui é sopro tubário, tá? Ou sopro brônquico. É um ruído mais inspiratório que a gente ouve, ele é mais intenso, e ele é auscultado quando a gente tem foco de consolidação ou quando tem cavidades. Então, a gente pode ouvir isso aqui tanto na pneumonia quanto na tuberculose. Agora, o que é anormal? Então, o murmúrio vesicular é aquela entrada de ar normal que a gente ouve. Agora, tem os ruídos adventícios. Então, os ruídos adventícios são aqueles sons anormais. Então, quando eu vou escrever um paciente que está tudo normal, eu não vou escrever a ausculta respiratória normal, eu vou descrever o que eu ouvi. Então, a ausculta respiratória, murmúrio vesicular uniformemente distribuído, sem ruídos adventícios. Não, mas eu auscultei ruído adventício, então eu vou descrever. Murmúrio vesicular diminuído, ou presença de crepitantes, daí eu vou descrever em que local que eu encontrei. Estertores crepitantes na base direita, eu tenho que localizar, porque eu auscultei simetricamente todos os campos, eu vou descrever em qual local estava diminuído, em qual local eu encontrei o ruído anormal, tá? Então, aqui, os sons eu posso ter sibilos, o sibilo é tipo um miado de gato, então faz aquela inspiração, e como tem a árvore respiratória, teve uma contratura, né, daquela musculatura respiratória, tem um orifício muito pequeno para passar o som, e isso faz com que tenha
um ruído na hora que passa o ar por ali. E dá aquele, é como um miadinho de gato. Depois a gente vai escutar lá para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? E geralmente vai ter esse edema da musculatura, vai fazer com a diminuição do orifício por onde passa o som, e geralmente na asma também é uma doença inflamatória, então a gente vai ter secreção aderida na mucosa, isso faz diminuir mais o calibre da via aérea. Crepitantes, os crepitantes, o som que a gente ouve é como esfregar aqui o cabelo, ó. Façam isso no cabelo de vocês, os meninos que não têm cabelo comprido têm que fazer na namorada ou no algum conhecido, ó. Esse aqui é o som do crepitante, é como se fosse o cabelo, a sensação do fio de cabelo roçando, tá? E aonde a gente ausculta o crepitante? A gente vai auscultar, por exemplo, numa consolidação, numa pneumonia, num paciente com bronquiolite, apesar da bronquiolite também poder ter sibilo, mas pode encontrar crepitante. Em paciente com insuficiência cardíaca, onde tem líquido, secreção líquida no parênquima, a gente também pode ouvir esse crepitante. O ronco, geralmente são roncos, é aquela secreção de via aérea mais superior, como eu falei para vocês da caixa torácica. Então, o ronco, ele modifica à medida que o paciente tosse, porque daí mobiliza aquela secreção e a gente não ouve mais. Então, uma das coisas, quando a gente está em dúvida, será que isso é ronco, o que é, pede para o paciente tossir, tá? Daí a gente vai ver que mobiliza a secreção e a gente... daí acaba não ouvindo mais. Atrito pleural é uma causa, é como se fosse o couro passando, eu não tenho aqui nada de cor, mas vocês podem passar, é um ruído áspero. Uma vez que a gente ausculta isso, não esquece mais, tá? É um ruído muito áspero, passando um ranger de couro mesmo. Se vocês têm em casa alguma jaqueta de couro, tal, façam, porque vocês vão ouvir bem certinho. E o estridor, daí a gente vê nas laringites agudas, no CRUP. Chegou a ver algum na emergência, Roberto? Paciente com laringite? Criança chega na madrugada, né? Chega grave. Então, esse é o estridor, que a gente chama, tá? E agora aqui para terminar, o último slide, depois vou botar 2 filmezinhos rápidos aí, uns filmezinhos rápidos para a gente ver o que a gente enxerga no paciente que chega na emergência. A ausculta da voz, quem estuda música, quem toca violão, vê a ressonância. A ressonância é a transmissão da ressonância vocal, a transmissão das palavras. Tá? Então, em vários pontos do tórax, a gente vai ver a transmissão desse som. E essa transmissão do som, a gente vai ver ela aumentada quando tem foco de consolidação. Então, tem pneumonia, tem um som aumentado, porque passa mais fácil por ali. Agora, ela pode estar diminuída no enfisema, então não tem como chegar, tem um bloqueio de ar ali e não deixa passar, tá? A gente vai chamar de broncofonia o aumento da transmissão desse som. E pectorilóquia é como se a gente estivesse ouvindo claramente o som junto do ouvido do examinador. Então, a gente consegue ouvir com nitidez, né, a passagem do som. Esse videozinho aqui do YouTube é bem legal porque mostra bem como acontece essa transmissão do som, tá? E pode ser pectorilóquia fônica, onde a gente tem o aumento da nitidez dessa voz, né? Então, a gente ouve como se tivesse a pessoa falando diretamente no ouvido. E áfona com aumento da voz cochichada, mesmo cochichado a gente consegue ver, tá? E agora eu vou passar para vocês esses filmezinhos aqui, vamos ver se vocês... Eu vou parar de compartilhar ali e vamos compartilhar
Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver? Aqui não tá aparecendo nada ainda. Tá, vamos ver aqui se eu consigo compartilhar essa... Agora acho que vai dar. Conseguem ver? Sim, prof. Vocês estão vendo aqui, essa criança chegou na UPA, tá? Na madrugada. Tentem observar os sinais respiratórios que vocês estão vendo aí. O que vocês viram? Vou colocar de novo aqui. Como é que está a respiração dessa criança? A respiração abdominal ali? Tá com esforço respiratório, tá? Tá usando musculatura abdominal para respirar, ó, é uma criança maior, tá? Mas vocês veem aqui, ó, usando a musculatura abdominal para respirar. E quando ele respira, o que ele faz? O que vocês observam ali quando ele respira? Aham. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo, ele usa a musculatura abdominal, tá? Ele puxa ali para respirar. Vocês estão vendo ali, ó. Isso que a gente chama de tiragem intercostal aqui, ó. E aqui na fúrcula, olha ali, ó. Isso ali é a tiragem supraesternal. Vamos ver aqui, ó. Essa aqui é a outra criança. Vocês viram o esforço que essa criança aqui está fazendo para respirar, ó. Olha ali, ó. Ele tem que usar o diafragma para respirar aqui, ó. Ele tem que baixar. Ele baixa ali, ele começa a ter uma respiração abdominal. Ele tem tiragem aqui, ó, subcostal e intercostal aqui. Vamos ver se esse aqui tem na fúrcula também. Vocês estão vendo as narinas dessa criança aqui, como é que fica? Olha ali, ó. Vocês viram que ele mexe a narina quando respira? Vamos ver se aqui dá para ver melhor. Respira, filha. Vocês viram aqui, ó, essas duas crianças, então, têm uma dificuldade para respirar. Vocês estão vendo? Sim, prof. E dá para perceber também até a mandíbula mais retraída também desse segundo, né? O que esse nenenzinho segundo aqui ele pode ter, hein? A respiração bucal? Pode ter a respiração bucal, muito bem observado. Olha aqui, ó, no perfil a gente observa
no perfil da criança, a gente observa ali que ele tem aquela projeção da maxila para frente. Olha ali, ó, tá vendo? Ele tem uma projeção da maxila para frente, ele pode ser um respirador bucal. E olha aqui, ó, a mandíbula dele, tá vendo? Ele tem um retrognatismo, tá vendo? Isso a gente chama de retrognatismo. Vamos olhar de novo esse filmezinho. Parece meio chato ficar olhando, mas é essas observações que vocês têm que ter, tá? Quando tem um outro vídeo que eu queria mostrar para vocês, mas eu deixei muito tempo aqui no iCode, eu vou ver se eu consigo... vou conseguir aqui mostrar. Respira, filho. Tá vendo ali, ó, ele respira, ó, ele faz um esforço abdominal para puxar o diafragma para baixo, e isso faz com que ele tenha aqui essa tiragem, ó, subcostal. Então, quando a criança chega assim na emergência, vocês já estão observando, porque se ele chora, eu não consigo ter essa percepção, tá? Vamos ver o primeiro, aquele lá de novo, ó. Ó, essa é uma criança maior, ó. Mas vocês veem que ele está meio inclinado para frente, porque ele está com, a gente chama isso com fome de ar, ele está com dificuldade para respirar. Olha aqui, ó, a tiragem bem nítida ali, tá? Então, numa triagem, quando chega um paciente assim, a gente tem que... eu vou parar de compartilhar esse, eu vou compartilhar o outro, tá? Que é o último aqui que a gente vai ver... Opa! Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu não sei onde é que eu botei esse. Eu acho que eu perdi aqui do meu... Estava no iCode, mas ele saiu fora. Nós vamos fazer o seguinte, ó, na aula que vem, que vai ser abdômen, eu levo, no começo da aula eu mostro para vocês esse outro, eu vou passar no Whats, esse outro videozinho, tá? E eu quero que vocês olhem e me descrevam ali de tema de casa, 2 palavras, assim, o que vocês observaram naquele vídeo, depois eu ponho um comentário, tá, do vídeo que eu vou colocar, tá bom? É bem curtinho. Vocês têm alguma dúvida? Ficou claro? Tudo tranquilo? Então, para a prova, vai cair, então, essa parte respiratória, vai cair a anamnese e exame físico, a nossa primeira aula, e vai cair a aula de cabeça, pescoço, olhos e boca, tá? Então, estudem, vai dar tudo certo, eu acho que vai ser, pelo menos a parte pediátrica, a gente viu bastante coisa, né, até aqui, e vocês me perguntem caso tenha alguma dúvida. Certo, pessoal? Bons estudos para vocês, aproveitem essa semana para descansar, né, que estão na semana acadêmica, e nas dúvidas me perguntem. Semana que vem, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu faço a químio na sexta, mas acredito que essa vez vai estar um pouco melhor, tá bom? Um abração para todos. Muito obrigado, prof. Tá joia. Não, online não é a mesma coisa, né? Mas na semana que vem a gente vai estar presencial, vai ser melhor.